Ora, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre fenómenos acústicos, reflexão, absorção e refração do som. A propagação de uma onda sonora em determinados meios materiais pode ser perturbada pela existência de obstáculos durante o seu percurso ou pela passagem de onda sonora para um outro meio de propagação. As consequências para a onda sonora podem ir desde a diminuição da velocidade com que se propaga ao desvio na sua direção de propagação até ao impedimento da sua propagação. Os diferentes fenómenos que influenciam a propagação do som estão relacionados com as suas características. Reflexão do som. A reflexão do som ocorre quando as ondas sonoras encontram determinados tipos de obstáculos, sendo impedidas de continuar a sua propagação. Estes obstáculos vão obrigar o som a mudar de sentido, refletindo. Quando um som encontra um obstáculo, pode mudar a sua direção de propagação, mas continua a propagar-se no mesmo meio. Portanto, conforme nós vemos aqui na nossa figurinha, portanto, o som é emitido, existe um obstáculo e ele será refletido, sempre no mesmo meio, neste caso, o ar. O primeiro som chama-se som incidente e o segundo, som refletido. Se o som incidente tiver direção perpendicular ao obstáculo, o som refletido muda de sentido sem mudar de direção. Nesta segunda imagem que vocês veem, portanto, o som ele é perpendicular ao obstáculo, o som incidente, som refletido. Portanto, ele apenas muda de direção e não de sentido. Ou seja, ele vai voltar para trás. Em qualquer dos casos, dizemos que há uma reflexão do som. Quer nesta primeira situação, quer nesta segunda situação, vai haver então a nossa reflexão do som. Absorção do som. Então, na absorção do som, a reflexão do som é sempre acompanhada de absorção na superfície refletora. Quando o som incide numa superfície, parte da energia dos corpúsculos que vibram vai ser transferida para essa superfície. Disse, então, que há uma absorção do som pela superfície. Por isso, os corpúsculos vibram com menos energia no som refletido, ou seja, com menor amplitude, e o som refletido tem intensidade menor do que o som incidente. Portanto, nós vemos aqui numa superfície lisa e numa superfície rugosa, nós vemos aqui que na superfície rugosa esta intensidade vai ser menor também. Vai ser de menor intensidade e de menor amplitude também. Okay? A intensidade do som refletido é bastante menor do que a do som incidente, enquanto que na superfície lisa a intensidade do som refletido é praticamente igual à do som incidente. Uma coisa que nós podemos também observar aqui, se esta intensidade é praticamente igual, ou seja, numa superfície rugosa vai existir maior absorção do que numa superfície lisa. Quanto menos polida for a minha superfície e rígida ela for, menos energia será absorvida e menos intenso será o som refletido. Ao contrário de uma superfície bastante polida e rígida, absorverá menos som e, por isso, refletirá mais som. Então, a reflexão é acompanhada por absorção do som e, por isso, o som refletido é menos intenso do que o som incidente. Quanto maior for a absorção, menor será a intensidade do som refletido. O som que nos chega aos ouvidos pode provir diretamente da fonte sonora, é o som incidente ou um som direto, ou pode já ter sido refletido em obstáculos, é o som refletido. Um dispositivo, por exemplo, que funciona com base na reflexão do som é o estetoscópio, tanto que é muito usado também pelos médicos. O som é conduzido através de tubos por sucessivas reflexões nas suas paredes, permitindo ao médico ouvir os batimentos do coração e os sons no interior dos pulmões.
Materiais que absorvem bem o som. Sabemos que, por exemplo, numa casa vazia, os sons ouvem-se de forma diferente do que quando a casa se encontra mobilada. Os móveis e outros elementos de decoração constituem obstáculo à propagação do som e interagem com ele de diferentes formas. Por exemplo, as cortinas, tapetes, papel de parede, assim como outros objetos que possam existir nas nossas casas. As superfícies duras e polidas, como paredes de pedra ou superfícies metálicas, refletem bem o som. E as macias e felpudas, como tapetes ou almofadas, irão absorver o som. Então, agora falando do eco e reverberação do som. O que é que será o eco e a reverberação do som? Eco consiste na repetição de um som e ocorre quando o obstáculo se encontra a uma distância superior, igual ou superior a 17 metros. E a reverberação chama-se reverberação à persistência do som devido a sucessivas reflexões em obstáculos próximos. Então, o eco consiste na repetição de um som quando este é produzido diante de um obstáculo. O som incide perpendicularmente a uma superfície plana e reflete-se sem mudança de direção. É, pois, a reflexão do som que origina o nosso eco. O eco, quando o som emitido por uma fonte sonora e o som refletido num determinado obstáculo são ouvidos como distintos, ou seja, têm entre eles um intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 segundo. Então, o eco. O ouvido consegue distinguir entre o som emitido e o som refletido. O ouvido não consegue distinguir entre o som emitido e o som refletido. Ou seja, se nós tivermos um som emitido por uma fonte sonora e um obstáculo a uma distância superior, igual ou superior a 17 metros, o ouvido vai conseguir distinguir dois sons. Se a nossa distância for inferior a 17 metros entre a fonte sonora e o obstáculo, o ouvido não vai conseguir distinguir entre o som emitido e o som refletido. Logo, não vai haver o eco. Então, o eco irá consistir na repetição de um som quando este é produzido diante de um obstáculo. O som incide perpendicularmente a uma superfície plana e reflete-se sem mudança de direção. É, pois, a reflexão do som que dá origem ao eco. Não basta, por exemplo, existir um obstáculo para se produzir eco. É necessário que também decorra esse tempo de 0,1 segundo entre os dois sons para que eles possam ser distinguidos por essa pessoa. Durante 0,1 segundos, à velocidade de 340 metros, o som propaga-se a uma distância de 34 metros. Isto é, 2 vezes o 17. Portanto, se nós temos aqui da fonte sonora ao nosso obstáculo e volta o som emitido e o som refletido, ou seja, percorre 17 até ao obstáculo e volta a percorrer outros 17 até ao nosso ouvido. Portanto, quer dizer que o som produzido pela nossa fonte sonora, ele percorreu 34 metros. Então o som terá de percorrer 17 metros em cada sentido, 2 vezes 17, que faz então 34 metros. O obstáculo tem de estar então a pelo menos 17 metros, igual ou superior, da pessoa, para que se consiga ouvir um eco. Por exemplo, em sítios montanhosos podem ocorrer múltiplos ecos devido a várias reflexões. Eu volto a referir, quando o som é emitido por uma fonte sonora e o som refletido num determinado obstáculo são ouvidos como distintos, ou seja, têm entre eles intervalos de tempo igual ou superior a 0,1 segundos, nós estamos na presença então de eco. Depois temos a nossa reverberação. O que é a nossa reverberação? A nossa reverberação é a replicação do som
imediatamente após a fonte sonora ter iniciado a sua emissão ou persistência do som. Após a fonte ter parado de o emitir. Ou seja, a fonte parou de emitir o som e nós ainda vamos conseguir ouvir esse som. Porquê? Porque esse som vai sendo constantemente refletido pelas superfícies também. Quando a fonte sonora e o obstáculo estão a uma distância inferior à distância mínima para a ocorrência de eco, diz que o som refletido sofreu uma reverberação. Algumas aplicações da reflexão de ultrassons. Temos a equalização nos animais, ecografias e temos também os nossos sonares. Por exemplo, numa noite muito escura, se os morcegos utilizassem a visão noturna, bateriam em todos os obstáculos. Mas tal não acontece. Estes animais determinam a distância a que se encontra dos obstáculos com base não na visão, mas na audição. Emitem ultrassons pela boca e pelo nariz, que ao incidirem sobre um obstáculo são refletidos e novamente ouvidos. Ou seja, os morcegos orientam-se por ecos. É também assim que conseguem capturar as suas presas. Relativamente, por exemplo, aqui às ecografias. As ecografias baseiam-se também no mesmo fenómeno. E também utilizam os tais ultrassons, mas de frequência muito maior. Obtém-se imagens do interior do corpo humano, como, por exemplo, imagens de bebés antes de nascerem. Relativamente aos sonares, um sonar é um sistema também de localização de obstáculos que se baseia na reflexão de ultrassons. Um navio envia ultrassons em direção ao fundo do mar. Estes sons são refletidos e detectados de novo no navio. Sabendo o tempo que decorre entre a emissão e a sua recepção dos ultrassons e a velocidade de propagação do som na água, fica-se a saber a profundidade a que está o obstáculo. Certos navios pesqueiros utilizam o sonar para detectar cardumes de peixes, uma vez que estes refletem também os ultrassons. Relativamente à refração do som, então temos a passagem do som de um material para o outro, onde se propaga com velocidade diferente, chama-se então refração do som. Tal como acontece na reflexão, também a refração do som é acompanhada de absorção. É por isso que a intensidade do som refratado é sempre menor do que a intensidade do som incidente. Ora, o que nós vemos aqui nesta imagem, então, é o som incidente. Reparem a sua intensidade. Temos depois uma superfície em que temos o som refletido, de menor intensidade. Ora, depois da superfície, o som vai atravessar o meio material. Vai sair do meio, vai para outro meio. Este som que atravessa esta superfície para o outro meio, sai do meio 1 e vai para o meio 2. Temos então o som incidente, o som refletido e o som refratado quando atravessa do meio. Quando o som passa de um meio para o outro, normalmente parte dele é absorvida e outra parte é transmitida para o segundo meio. É o que acontece quando um som é produzido no ar e há uma pessoa dentro de água. A pessoa ouve o som, embora este seja menos intenso do que o som incidente. O som incidente muda de direção ao propagar-se no segundo meio, exceto se incidir perpendicularmente à superfície de separação dos meios. Este fenómeno chama-se refração do som. O som no segundo meio chama-se som refratado. No segundo meio, o som propaga-se com velocidade diferente daquela com que se propaga no primeiro meio. Também neste caso há, em geral, a absorção do som. Os fenómenos de refração e reflexão do som ocorrem simultaneamente. O som não é só ouvido por quem está debaixo de água, mas também por quem está fora de água, devido à reflexão do som. Tanto a reflexão como a refração do som são geralmente acompanhadas de absorção.
Os sons refletidos, os sons refletidos e os sons refratados podem ser rapidamente absorvidos por determinados materiais. Estes materiais dizem-se bons isoladores acústicos e diminuem não só a intensidade, como também a velocidade de propagação do som. É o caso da cortiça, da esferovite, da lã de vidro. A utilização de vidros duplos nas casas também contribui para um isolamento acústico. Ora, isolamento acústico das habitações. Isoladores sonoros reduzem a transmissão do som, porque refletem bem o som exterior e absorvem bem o som. Exemplos: barreiras sonoras para proteção das habitações contra o ruído produzido pelo tráfego automóvel, paredes bem polidas e bastante espessas nas habitações, o uso de materiais como a cortiça, a borracha e a esferovite, vidros duplos com uma camada de ar no interior. Então, este isolamento acústico, os três fenómenos acústicos estudados, a reflexão, a refração e a absorção, podem ocorrer em simultâneo, afetando a propagação das ondas sonoras. O seu conhecimento irá permitir utilizá-los de acordo com o objetivo que se pretende. A poluição sonora é cada vez mais comum no cotidiano, principalmente para quem vive em grandes centros urbanos. Agora deixo ficar aqui uma série de exercícios também para vocês poderem resolver e aplicar os conteúdos que estivemos a dar nesta aula. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.